irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que também nos acompanham neste momento pela internet. Mais uma vez estamos juntos, agradecendo ao Senhor por esta semana que terminamos e que também estamos iniciando hoje uma nova semana, para que seja sempre vivida na graça e na presença de Deus. Colocamos diante do Senhor as nossas intenções e depois, na hora da oração dos fiéis, nós estaremos expressando cada uma daquelas que foram solicitadas para o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados e imploremos a misericórdia do Senhor. Deus, todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória,
Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor a teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco,
se cada um não perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que neste momento também nos acompanham através da internet, nós hoje, nesse 24º domingo do tempo comum, temos como tema principal da liturgia da palavra a exigência, podemos dizer assim, do perdão. A necessidade da experiência do perdão na vivência entre os irmãos, ou entre nós, Igreja, povo de Deus, como devemos nos perdoar. E é deste tema que fala, sobretudo, a primeira leitura e também o Evangelho. Na segunda leitura de hoje, nós temos um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, que nos lembra que na vida o que importa é a consciência de que pertencemos a Deus. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Deus. Porque para Deus não há grande distinção entre vida humana e morte humana, porque diante de Deus nós vivemos para sempre. E então, quer estejamos neste mundo vivos aqui, quer tenhamos já partido desta vida, nós devemos ter esta consciência que o que importa é pertencer a Deus. Olha que coisa bonita que São Paulo nos diz. Ou seja, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, também pertence a Deus, pertence a Cristo. Somos dele. E para que fôssemos dele, foi que ele veio a este mundo, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Somos homens e mulheres reconciliados, unidos a Deus. Esta é a obra da salvação que Jesus realizou morrendo na cruz para nos salvar. A primeira leitura de hoje nos lembra a importância do perdão, que inclusive os pecadores, diz o sábio ao escrever esse texto, também valoriza muito, a vivência do perdão entre as pessoas. E, sobretudo, esse texto começa nos lembrando que a ira e o rancor são expressões na vida da gente da falta de perdão. Quando nós temos na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração, a ira e o rancor para com uma pessoa que porventura possa ter nos feito alguma coisa errada, alguma coisa má, é sinal que nós não perdoamos a pessoa. E o autor aí desse texto, da primeira leitura, vai dizer que esta ira, este rancor, esta falta de perdão é algo desprezível, ou seja, algo muito ruim. Nos prejudica muitas vezes a nós mesmos. Nós sabemos que a pessoa que fica remoendo no seu interior a ira, a mágoa, o rancor, ela acaba até mesmo adoecendo por causa de ficar remoendo, por conta de ficar remoendo o mal dentro de si. Quando a pessoa perdoa, existe uma verdadeira libertação interior. O coração, a mente, a memória
ficam aliviados, de modo que a gente pode então viver mais intensamente o presente livre de memórias ruins do passado. Então, a importância de perdoar, de não ter ira, de não ter desejo de vingança, né? Às vezes a gente ouve, infelizmente, pessoas dizerem, quantas vezes eu já ouvi na minha vida, né? Aquela pessoa me prejudicou, ela vai ver comigo, ela me paga, né? Expressando exatamente a mágoa, expressando exatamente a ira, ou seja, falta de perdão. E aí prossegue ainda a primeira leitura, nos colocando mesmo assim, quase que contra a parede, para que não deixemos na nossa vida nenhum espaço à falta de perdão, quando diz assim, como pode alguém, né, que não perdoa o irmão, se apresentar a Deus e pedir perdão e pedir cura? Ou seja, é como se dissesse que a gente deveria ter, né, vergonha na cara. Já que eu não perdoo o meu irmão, como é que eu ainda tenho coragem de ir a Deus e pedir perdão, de ir a Deus e pedir cura? Se o mínimo da minha parte, que é perdoar o meu irmão, eu não realizo. Então, deveríamos levar isso também em consideração. Nos lembra hoje a primeira leitura. No Evangelho de hoje, nós temos o capítulo 18º do Evangelho de Mateus, o discurso eclesiológico de Mateus. Ou seja, é um capítulo, esse 18º, no qual ele vai dando noções ou ensinamentos práticos sobre a vida em comunidade, sobre a vivência em comunidade. E aí nós temos então hoje a insistência também de Jesus sobre o perdão. Pedro se apresenta a Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? A impressão que dá, vendo esse discurso, que quase que Pedro e Jesus tinham combinado, né? Porque Pedro já estava vendo muito bem a prática de Jesus qual era. E por fim, ele mesmo, depois que Jesus ressuscitou e que Pedro pecou, negando, ele experimentou a misericórdia, o amor de Jesus, lá em João capítulo 21. Pedro, tu me amas, isso basta, né? Isso me basta. Então ele experimentou isso. Mas aí ele chega e provoca o ensinamento, que Jesus então explique melhor essa questão do perdão. E nessa pergunta ele Pedro faz a seguinte proposição: devo perdoar quantas vezes? Até 7 vezes. 7 vezes naquela época significava o número da perfeição. Foram 7 dias, contando com o descanso, que Deus criou todas as coisas. Foram em 7 dias. E de fato, até hoje, a nossa semana é dividida também em 7 dias. Então, um número de plenitude, um número de perfeição. E aí, Pedro pergunta, devo perdoar até 7 vezes? E a resposta de Jesus, né, é muito desafiadora. Não, Pedro, não te digo até 7 vezes. Te digo que você deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, fazendo as contas aí, 490 vezes. Eu gosto de número, então eu fico fazendo conta em cima da minha. 490 vezes eu devo perdoar. Eu também já ouvi na minha vida muitas pessoas, né, que têm ocasião, oportunidade de perdoar alguém, mas que junto com o perdão logo vem a seguinte sentença: desta vez eu perdoo, mas que não me repita, que não me faça de novo. Ou seja, é comum na prática humana, né, de quando perdoar, logo colocar a condição que não erre de novo,
que não faça, né, de novo aquele erro. Coisa que para Jesus não é assim. O discípulo, a discípula de Jesus não pode contar, né, as vezes que perdoa, porque é praticamente impossível você perdoar alguém contando 1, 2, 3, até 490 vezes. Ou seja, perdoe sempre, 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 sempre. Esta é a proposta de Jesus. Não limite, não conte, não anote. Santa Teresinha do Menino Jesus tem um pensamento muito bonito nesse sentido, quando ela diz em um poema dela, assim: quem ama não sabe calcular. Quem ama, nesse caso aplicando o perdão, não sabe nem lembrar quantas vezes já perdoou a mesma pessoa do mesmo erro cometido. Quem ama não sabe ficar anotando, não sabe calcular as vezes que o outro errou. Então, esse número 490 é um grande desafio. Eu, particularmente, nunca ouvi dizer que alguém tenha perdoado o outro, precisado perdoar o outro 200 vezes, ou 100 vezes, ou 10 vezes, ou 5 vezes. Eu nunca ouvi dizer. No máximo 1, 2 ou 3, né? Foi o que eu vi em toda a minha vida. Talvez alguém de vocês tenha visto mais vezes. Eu vi no máximo alguém perdoar o outro 3 vezes. Mas o perdão, ele vem na medida do amor, né? Quem ama, perdoa sempre. Quem ama, compreende. Quem ama, justifica, de certa maneira, no amor, o erro, a falha cometida pelo irmão e pelo próximo. E aí o Evangelho ainda prossegue, Jesus explicitando melhor, né, esta questão do perdão e como exigência para participar do reino dos céus. E aí nós temos mais 3 momentos ainda nesse texto. Então o texto começou nesse primeiro encontro de Pedro com Jesus e dos 490 vezes que deve perdoar. Depois nós já temos o caso deste, né? O segundo momento vai ser o caso do servo que devia ao seu patrão uma fortuna imensa, cujo valor para poder ser pago, ele podia ser, pelas leis de então, vendido como escravo, como toda a sua família. Ou seja, uma dívida muito, muito, muito grande. E ele suplica e é perdoado. Sua dívida foi perdoada. E ele saindo dali, temos o terceiro momento do texto, quando ele encontra um companheiro que lhe devia uma ninharia, que viria pouquinha coisa, que não dava direito nem de ser vendido como escravo, nem ele mesmo, quanto mais a família. No máximo, se fizesse um processo, né? Aí, o máximo que ele ia pegar uns dias de cadeia, né? uns poucos dias, e já sairia livre desta conta. Porém, o companheiro que havia recebido um perdão tão generoso, agora ele é intransigente com o amigo e exige que pague cada centavo. E aí nós temos o quarto momento do texto de Mateus, do capítulo 18. Quando os companheiros, os outros trabalhadores, veem o ocorrido e ficam tristes. Mas como é possível, né? A ideia seria essa: como é possível? Esse homem teve um perdão tão grande de uma dívida e agora sendo tão duro com o nosso amigo aqui, com o nosso companheiro. Como é possível? E aí eles decidem e vão contar ao patrão. E o patrão fica indignado. A atitude é a indignação. Fala, não é possível. Esse homem eu perdoei tanto. Essa é a indignação do patrão. E ele, uma mixaria para o outro, não pôde perdoar. E então volta atrás todo o negócio e o fulano lá é punido por conta da sua imensa dívida.
E aí Jesus conclui o texto todo dizendo: é o que vai acontecer com vocês no reino dos céus, se cada um não perdoar de coração em plenitude o seu irmão. É o grande desafio bonito hoje, né, que a palavra de Deus nos traz dentro do mês da Bíblia, hoje segundo domingo, né, da palavra, esta palavra que vem mesmo nos provocar, né, para que a gente perdoe sempre, perdoe de verdade, não guarde sentimentos negativos contra ninguém na vida da gente. Sejam amigos, os amigos é mais fácil da gente perdoar naturalmente. Mas às vezes pessoas que a gente nem conhece direito, ou pessoas que não nos querem muito bem, ou que nós às vezes também temos certas dificuldades, e aí a gente corre o risco de ficar remoendo o rancor, remoendo a mágoa, a raiva contra a pessoa. E isso é feio. Os pagãos acham isso feio, quanto mais nós cristãos, cuja vida não nos pertence, pertence ao Senhor. E Ele é bom, Ele é misericordioso, é sempre perdão para todos nós. E assim nós também devemos perdoar de verdade a todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, ao Senhor rico em misericórdia, dirijamos com confiança nossa oração, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, que destes à Igreja o sacramento da reconciliação, concedei-lhe sempre acolhedora e disposta a perdoar, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Ensinai os ministros leigos e ordenados e os fiéis da nossa comunidade a viver o amor, o perdão e a acolhida mútua. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Fortalecei nas famílias a compaixão pelos que andam por caminhos tortuosos e pelos que sofrem com a falta de amor. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Despertai na sociedade o espírito de convivência fraterna e de respeito para com todos, livre do rancor, do ódio, da intolerância. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Suscitai nos países ricos a fraternidade com as nações pobres, mediante o perdão de suas dívidas, o qual permita a elas proporcionar vida digna aos seus cidadãos. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Nos pedimos também em ação de graças pela saúde da família Correia, pelos sacerdotes da Diocese de Santo André, pela família do Carmelo Descalço, nas intenções dos pré-candidatos a cargos políticos no Brasil, para que façam a vontade de Deus, pela vida e saúde de Vinícius, Eric, Vera Lúcia Almeida,
Ângela Costa, Gilberto, Francisco e Sérgio, pela saúde de todas as famílias, por todos os doentes do mundo inteiro e pelos que sofrem pelo Covid-19, pelo aniversário de André Alfenas, pelas almas de Neuci Rodrigues, Raimunda Aparecida, José Sebastião Silva, Valdemar Venâncio, e por todas as almas do purgatório. Por tudo isso nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos. Santificai pelo Espírito Santo estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com o vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo diocesano de Caratinga, Dom Emanuel, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, esposo da Virgem Santíssima, com santos apóstolos e todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos agora com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre em todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos mais uma vez estar agradecendo as pessoas que têm sido assíduas participando conosco deste momento celebrativo, deste momento também de oração. Gostaríamos de estar já insistindo, e no próximo domingo vamos insistir mais ainda, para a participação, convidando você a participar da Semana de Espiritualidade, que iniciará na segunda-feira, dia 21, e será toda a semana, de 21 de setembro em diante. Então, a Semana de Espiritualidade é uma experiência como uma escola de espiritualidade que há muitos anos acontece nas várias paróquias do Carmelo Descalço, pelo menos que eu saiba, é onde mais acontecem as semanas de espiritualidade. Então, todos os anos nós temos uma semana de espiritualidade nessas nossas paróquias. E aqui, esse ano, também através aí da quarentena, nós fomos motivados a estar transmitindo online esta semana de espiritualidade. Então, ela começa na segunda-feira, temos sempre a celebração da Eucaristia, e na sequência, às 19 horas a Eucaristia, na sequência 19h50, por aí, nós temos um tema específico da Semana de Espiritualidade. Então é uma oportunidade, sobretudo para quem não é de Paróquia do Carmelo, para estar participando conosco desta semana. E cada 2 dias será em uma comunidade aqui das maiores da paróquia. Então, segunda e terça será na Matriz, Nossa Senhora do Carmo, quarta e quinta será na Igreja Nossa Senhora do Bairro das Graças, Nossa Senhora das Graças, e depois sexta e sábado será na Igreja Nossa Senhora da Piedade, aqui em Piedade de Caratinga. Então nós teremos a semana. Os assessores serão o Frei Afonso e eu também estarei assessorando. Então um dia é o Frei Afonso, outro dia sou eu, e assim nós vamos alternando. O tema é muito importante, a palavra de Deus na vida espiritual cristã, é claro, na vida espiritual, e na espiritualidade dos santos do Carmelo. Então nós vamos estar trabalhando com este tema durante toda a semana. A palavra de Deus na espiritualidade cristã e a palavra de Deus na espiritualidade de alguns dos santos do Carmelo. No próximo domingo nós vamos deixar por escrito também embaixo depois, onde você acesse. Mas já vamos adiantando que será no canal, que é mantido pelo pároco, Frei Henrique Siqueira, no YouTube. E no canal Carmelo, no Facebook. São os 2 canais principais que vão estar transmitindo ao vivo, online, a Semana de Espiritualidade. Então já fica aí, marca na tua agenda, para você poder estar participando desta semana. Como todos os dias, lembramos também que esta celebração eucarística será retransmitida às 18 horas, logo a seguir agora, no YouTube, no canal Frei Jorge Correia OCD. Então, está aí também, quem não pôde participar, você pode estar transmitindo, convidando teus amigos, conhecidos, para participarem desta celebração, quando ela será retransmitida às 18 horas no YouTube.
Vamos desejar a todos uma boa semana, muito cheia da presença de Deus e da luz da palavra do Senhor, da luz da Sagrada Escritura, de modo particular neste mês da Bíblia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Los carneri, Dies florigea, splendor celi, Virgo puerbera, singula